Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Ricardo, eu nunca me apresento aqui, porque o nome do canal já tá aí, né? E eu gostaria de indicar para vocês uma leitura indispensável para pregadores em 2025. E aqui está o nome do livro, que está um pouco judiado, porque eu tomei chuva uma vez, molhou a mochila, mas está inteiro e dá para ler. Palavra que alimenta Davi Boechat. O Boechat ficou meio rasgado aqui. Então, é esse livro aqui, todo pregador deveria ler, né? Aqui em especial pregadores adventistas, né? A pregação expositiva no adventismo. Mas você que é de outra denominação também pode ler. Você vai ter bom proveito aí dos conteúdos expressos aqui nesse livro. E aqui a gente aprende várias coisas, né? O primeiro capítulo trata se você é um falso profeta. E começa aqui falando um pouco das estatísticas, né? Da fuga de membros. E coloca diversos motivos aí porque isso acontece. E um dos motivos é a qualidade, né, do sermão. Aqui na página 9 ele fala: a relação entre qualidade do sermão e membresia também foi traçada no artigo publicado na década de 69 pela Ministry. E aqui fala de um casal que ele se sentiu convencido pela doutrina adventista, ele se sentiu abraçado pelos irmãos da igreja, mas não conseguia suportar ali os sermões, né? Tinha o desafio de suportar os sermões. E eles falaram assim: simplesmente eu não posso contar como é quando saio do culto da igreja no sábado. Sinto-me muito decepcionado, sinto que não fui alimentado. E essa experiência desse casal aqui, que está sendo citado no livro, que foi publicado na revista Ministry, é a experiência de muitas pessoas hoje. Basta você estudar um pouco mais profundamente a Bíblia que você começa a perceber que os sermões, eles realmente estão com muita baixa qualidade. Grande parte dos sermões, não todos, mas eu posso sim dizer que grande parte, como experiência de membro da igreja adventista. Eu estava conversando com um novo amigo ontem que eu conheci, e ele também partilhou desse mesmo sentimento aí. Inclusive, um abraço aí pro Tintim, grande estudioso de teologia. Conheci ele ontem, eu fiquei muito feliz de conhecer uma pessoa que gosta muito de estudar a Bíblia, assim como eu. A gente fica feliz porque também isso é raro. Não tem como você identificar que um sermão é ruim se você também não estuda. Se você não estuda a Bíblia, qualquer coisa vai servir para você. Qualquer coisa que for apresentada no púlpito vai servir para você. Isso é um grande problema. Porque púlpito não é lugar de você ficar contando a história da sua vida. E você lê um verso bíblico e vai para a história da sua vida lá e fica divagando. Ou uma outra história. Existe uma senhora lá no Nordeste que fazia tapioca e não sei o que, vai divagando. E o texto bíblico e a explicação do texto, fica para trás, né? Por isso que aqui apresenta um dos remédios para que essa pregação melhore, que é o sermão expositivo. O sermão expositivo é um tipo de sermão que ele vai ajudar muito, porque o pregador ele precisa obrigatoriamente concentrar-se na mensagem da Bíblia. E para isso ele vai ter que entender a intenção do autor que escreveu aquela passagem, né? O contexto literário, o contexto histórico, o contexto gramatical. O pregador vai ter que estudar. E não dá para você fazer um sermão expositivo, por exemplo, eu começo a estudar agora para pregar agora à noite. Não dá, você precisa dedicar alguns dias aí, estudando algumas horas por dia, ou se você suportar uma grande carga horária e um dia só estudando, também é bom, né? Eu não consigo fazer isso. Mas você precisa estudar. Agora, o sermão temático, por exemplo, ele pode ser usado da forma errada. Por exemplo, pessoas fazem ajuntamento de textos fora do seu contexto para provar algo que não é exatamente aquilo que deveria, que está dizendo ali. Porque a pessoa ela pega um conjunto de textos, tira do seu contexto e faz um tema. Então é facilmente manipulável. Não que não seja bom, existem bons sermões temáticos. E até mesmo esses sermões temáticos, eles precisam, cada passagem, ser analisada dentro do seu contexto para que você não descontextualize ali, não faça aquele texto dar uma mensagem que ele não está dando. E é isso que acontece muitas vezes nos sermões de hoje. A pessoa tira um texto e ela não explora aquele contexto ali e ele acaba dando uma mensagem que a pessoa quer dar. E a mensagem que a pessoa quer dar nem sempre é a mensagem que o autor tinha em mente ao escrever esse texto bíblico. Pregar dá trabalho. E a maioria das pessoas elas querem estar na frente e ensinar. Por vários motivos, desde os motivos mais sinceros até os motivos de querer ter o status. Mas não se faz de qualquer jeito, não é mesmo? Quando uma pessoa canta desafinado lá na frente, quem entende de música ali não precisa nem entender muito de música para perceber que a pessoa está desafinando. E aí a igreja fica incomodada. Mas quando. Por que não acontece a mesma coisa quando a mensagem do pregador se desafina a palavra de Deus, né? Que ele explica várias coisas, começa no capítulo 1, fala da necessidade da reforma no púlpito adventista, né? O púlpito sim precisa de uma reforma. Precisa, porque tá demais. Tá muito triste. Tá muito complicado.
Se você vê pessoas que vêm de uma igreja batista, presbiteriana, que estão acostumados e têm bons pregadores nessas igrejas, e vêm para a adventista porque se convenceu da verdade e se depara com os sermões que são pregados, é triste. É triste porque até pastores, que deveriam ser o exemplo de pregação, usam os textos ao seu bel prazer. Ou lê um textinho ali e vai divagando sobre o assunto, quando vai ver, cadê o texto? Cadê a explicação do texto? Cadê a aplicação do texto? Já era. O texto ele não passa de mero apetrecho nas mãos de certos pregadores. Eu não digo isso como se eu fosse o pregador perfeito, eu ainda estou aprendendo. Inclusive esse livro tem me ajudado muito. Eu já preguei também sermões de forma errada. E ao longo desses anos eu tenho estudado um pouco mais sobre a pregação bíblica, sobre a oratória, para que eu possa melhorar. Eu estou nesse processo também de melhorar. E eu quero que você me siga nesse processo também. Inclusive, o autor, eu posso dizer com certeza que o autor também passou por essa fase, né? De estar aprendendo tanto que ele está compartilhando isso com a gente aqui. A pregação expositiva, ela é essencial, né? E ele trabalha um pouco aqui. Eu não vou falar muita coisa porque você precisa ler o livro. Mas o abismo que é a TV Novo Tempo das igrejas locais, né? A TV Novo Tempo, muitas vezes, embora não todas as vezes, apresenta sermões de muita qualidade. E a pessoa que está conhecendo a igreja adventista pela televisão fala, nossa, coisa maravilhosa. Vai para uma igreja local, vê um abismo, uma diferença muito grande, né? E aí, essa aqui é a parte da introdução, né, que eu estava comentando na realidade, né? Eu falei que era o capítulo 1. O capítulo 1 fala assim, né, sobre se você é um falso profeta. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente prega o que o texto não diz, de fato, se eu descontextualizo o texto bíblico, se eu não levo em conta a intenção original do autor, o contexto que o texto está, eu uso a Bíblia para pegar a minha palavra ao invés da palavra de Deus. Então, o sermão expositivo, ele expõe a palavra de Deus. E para expor, a gente tem esses processos aí de entender o contexto, né? Tem vários materiais, vários comentários bíblicos, dicionários, tem material grátis até na internet, não tem desculpa pra gente continuar desse jeito. Então a igreja precisa acordar, né? E eu digo a igreja adventista porque é a igreja que eu frequento. E eu falo como um membro preocupado. A gente precisa dizer, a gente precisa apontar o que precisa ser melhorado. Né? E quando a igreja ela reconhece que precisa mudar, ela adquire o respeito das outras igrejas. Fala, não, pelo menos eles têm a humildade de reconhecer, eles têm os defeitos, mas eles têm a humildade de reconhecer que precisa mudar. Esse livro aqui ele é maravilhoso, né? Eu gostaria de discorrer muito mais sobre ele aqui, mas é interessante que você leia também, para ter a sua própria experiência com esse livro. Se você já leu, deixa nos comentários o que você achou. Né? O Reavivamento da Nação, aqui ele explica no capítulo 2, sobre como o Neemias e Esdras ali, eles fizeram um sermão expositivo para a nação, e o reavivamento ele brotou desse sermão. Ou seja, a gente não pode esperar um reavivamento da igreja, um reavivamento verdadeiro, se os sermões que são pregados não são verdadeiros. Entendeu? Então, havendo uma reforma no púlpito, é possível ter uma reforma na igreja, pelo poder do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele nos guia a verdade, só que a gente precisa ir atrás dessa verdade. Tem o nosso papel a ser desempenhado. A gente não pode deixar tudo com Deus e ficar de braço cruzado, não estudar e não fazer nada. Então esse livro aqui é maravilhoso. É muito bom. Por isso que não é à toa que a mensagem bíblica é sempre de pregar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que ser pregada. É Cristo que deve ser o centro do sermão. A sua experiência não pode ser o centro do sermão. Os livros de Ellen White não podem ser o centro do sermão, como ela mesmo diz. Eu falo isso em alguns vídeos aí, se você quiser acompanhar. A gente mostra algumas citações. A minha experiência, o que eu acho, não deve ser o centro do sermão. E sim, o que a palavra de Deus diz no seu devido contexto. Porque, dependendo do sermão que você prega, você vai impor as suas ideias e vai buscar textos que se encaixem com a sua ideia para apresentar ao público. Que se encaixem com o seu gosto pessoal. E isso é desonra a Deus. Porque você está ali supostamente em nome de Deus para falar o que Deus quer que você fale. Mas você fala de si mesmo como se fosse Deus que estivesse falando através de você. Aí você coloca palavras na boca de Deus. Isso é muito grave. Isso é uma característica de um falso profeta. Então devemos tomar todo o cuidado possível. Por isso você que quer pregar a palavra de Deus, que essa pregação seja transformadora, eu indico o livro Palavra que Alimenta, do Davi Boechat. Isso já tem transformado minha vida e a minha forma de pregar. Eu recomendo a você. Infelizmente por aí nós temos pessoas que torturam o texto bíblico. Eu garanto para você, se você ler esse livro aqui, a sua visão de pregação vai mudar. E você vai passar a enxergar com mais clareza o quanto os púlpitos adventistas devem melhorar. A gente não vai conseguir mudar o mundo sozinho, né? Por isso que a mudança tem que começar em mim. Eu não posso impor para todo mundo, prega do jeito certo. Mas eu posso, quando for pregar do jeito certo. E aí inspirar outras pessoas a pregar do jeito certo também. E por isso que também estou compartilhando esse livro com você. Talvez você, como eu, por muitos anos, na inocência pregou do jeito errado. E eu descobri esse caminho e tudo se torna mais claro. Por isso que eu recomendo a você, nesse 2025,
O meu desejo é que os seus sermões sejam mais impactantes. E para isso a gente deixa essa indicação aí maravilhosa. Então Deus abençoe vocês, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.